Bem-vindos, alunos, novamente ao nosso sistema EAED Marinha Ciaba Prepom. Vamos falar agora sobre nova disciplina, a ESS 55, que fala sobre técnicas de sobrevivência pessoal e proficiência em embarcações de sobrevivência e salvamento no mar. Me chamo professor Ed, sou capitão de cabotagem, comandante da Marinha Mercante Brasileira. Aqui, falando logo da primeira unidade de ensino 1.0, que é a introdução à segurança. A maioria das regras advém da investigação de acidentes para que, conhecendo-se as causas, possam ser aplicadas medidas preventivas à sua repetição. Uma das causas dessa parte que impacta a parte de segurança foi o que aconteceu com o navio Titanic, né? Que afundou às 2h18 do dia 15 de abril de 1912, mês passado no caso, né? Mas no ano de 1912. Das 2.224 pessoas a bordo, apenas 706 conseguiram sobreviver. Calcula-se que 800 dos mortos foram devorados por tubarões. E foi a partir deste momento que deu-se origem à Convenção SOLAS. Se chama Safety of Life at Sea, ou em português, abreviando, né, Convenção Internacional para salvaguardar a vida humana no mar. A maioria das regras, como as da Convenção SOLAS, advém da investigação de acidentes, para que, conhecendo-se as causas, possam ser aplicadas medidas preventivas para se evitar sua repetição. Dentro desse contexto, eu vou passar um vídeo aí, só para verificação, que de fato pode ter acontecido com esse navio naquela época de 1912, né? Foi construído às pressas lá para poder inaugurar esse navio aí, fazer uma viagem de Southampton da Inglaterra para os Estados Unidos, Nova York, né? Então os magnatas na época lá queriam o navio de qualquer maneira ser feito o mais breve possível, só que estavam fazendo outros navios também no mesmo estilo desse, então estava faltando material, aí foi feito às pressas e tudo, né? Então houve até problemas no estaleiro com a construção desse navio, e no fim vários parâmetros foram verificados, né? Os estudiosos aí do século passado e agora também, e foi feito várias particularidade, né, de que aconteceu com o navio aí, que pode ter acontecido para causar o naufrágio dele, porque era o fato dele bater no iceberg, não tinha outro jeito, porque ele partiu para cima do iceberg. O iceberg, o pessoal que está de serviço na proa, aqui no mastro de vante, aqui no cesto da gávea, ficava o marinheiro de serviço, que era como se fosse o radar do navio hoje em dia, né, da atualidade. Ficava com binóculo assim, só que o binóculo não tinha no passadiço não. Tava faltando o binóculo, que vocês vão ver aqui no vídeo qual o motivo de eles não ter visto o iceberg lá. Passar esse videozinho aí, esse vídeo básico aí. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em fatos reais e talvez você nem imagine. É fato, mesmo passados mais de 100 anos, o naufrágio do gigante Titanic continua despertando paixões e dúvidas. Como poderia um navio ultramoderno, equipado com todas as novidades de seu tempo, com um nome tão chamativo como Titanic, naufragar após se chocar com um iceberg? Ocorre que havia outros fatores que, somados, levaram à catástrofe, como num acidente aéreo, que, como se sabe, nunca ocorre por um motivo isoladamente. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a verdade sobre o Titanic, como ele realmente afundou. Quando fabricado entre os anos 1911 e 1912, o Titanic era dito impossível de afundar, uma obra-prima de engenharia na época. O navio era projetado para continuar navegando mesmo que 4 dos seus 16 compartimentos estanques tivessem problemas e fossem tomados pelo mar. Após
Após colidir com um iceberg, a embarcação, no entanto, teve 6 de seus compartimentos abertos e não pôde resistir e afundou. Teorias foram desenvolvidas para explicar o fato. O casco do navio estava fragilizado por conta das baixas temperaturas do Atlântico Norte? Um submarino alemão atacou o navio? Ou seria a parte submersa do iceberg tão imensa que o navio não pôde resistir ao impacto? Após a descoberta do local em que o navio estava submerso em 1985, diversas expedições foram enviadas ao local para realizar estudos de análise de falhas e então tentar obter uma resposta. Esta finalmente veio à tona em 2008, após quase um século de especulações sobre o que teria causado esse tão famoso caso de falha de engenharia. O Titanic era composto por milhares de chapas de aço de baixo carbono, as quais eram unidas umas às outras por rebites. Na década de 90, acreditava-se, baseando-se em testes Sharp, que o aço falhara por conta da fratura frágil devido às baixas temperaturas. Testes mais modernos mostraram, no entanto, que a temperatura de 0 graus, o aço ainda encontrava-se com tenacidade suficiente para que o casco dobrasse o impacto e não rompesse fragilmente mediante o mesmo, que descartou essa primeira hipótese. Analisou-se então a rebitagem do navio. Na parte central do navio, correspondendo a 3/5 do comprimento, foram usadas 3 fileiras de rebites de aço baixo carbono. Nessa região, assumiu-se que as tensões de flexão máximas estavam localizadas. Nos outros 2 restantes, correspondendo à proa, parte dianteira da embarcação, e à popa, parte traseira, foram usadas 2 fileiras de rebites de ferro forjado. Por ironia do destino, foi a popa do navio que se chocou contra o iceberg, exatamente onde se observou que os rebites são de ferro forjado. Análises desses elementos mostram que eles possuíam uma elevada concentração de escória, 3 vezes acima do nível considerado ideal. Para piorar, a escória estava concentrada em grandes pedaços, o que fragilizou muito os rebites feitos de ferro forjado, que por si só já seriam mais fracos do que os de aço baixo de carbono, e estavam presentes em menor quantidade nas junções. Simulações por elementos finitos mostram que, se usados materiais abaixo dos especificados pelas normas atuais, o carregamento a que os rebites estavam expostos era próximo ao seu limite de resistência, comprovando que qualquer fragilização no material seria crítica. Assim, concluiu-se que esta foi a causa da falha da embarcação. Quais motivos poderiam ter levado o uso do material de baixa qualidade em uma obra tão importante da engenharia? Na época da construção do Titanic, outras 2 embarcações gigantes estavam sendo construídas pela mesma empresa, a irlandesa Harland & Wolff. Cada uma das embarcações seria composta por 3 milhões de rebites, o que criou uma demanda pela empresa de cerca de 9 milhões desses componentes. Os fornecedores da Harland & Wolff não podiam suprir tamanha demanda e a carência de rebites teve pico justamente durante a construção do Titanic, o que forçou a companhia a comprar rebites também de pequenos fornecedores da região, pois queriam cumprir os prazos de entrega da embarcação. Como os rebites de aço forjado eram feitos à mão, necessitavam de muita técnica. O ferro tinha que ser aquecido até um tom exato de vermelho e batido com a combinação certa de marretadas. Como alguns desses fornecedores não eram tão experientes, a qualidade das peças foi comprometida. Além disso, há relatos também de que a empresa quis economizar dinheiro com o material, pois não solicitou aos pequenos fornecedores o melhor material que eles dispunham, mas sim um material um pouco pior. As consequências dessa cadeia de fatores você já conhece. No entanto, ainda que os rebites fossem adicionados em maior quantidade ou fossem de aço, os cientistas não estão certos de que o navio não afundaria, já que de qualquer forma ele sofreu um acidente durante o percurso. O que eles estão certos é de que esse processo seria mais lento, o que permitiria pelo menos que mais pessoas fossem salvas. O compartimento de combustível de Titanic estava em chamas. O jornalista britânico Sina Moloney, que passou 30 anos estudando a história do Titanic, observou as imagens feitas antes de o navio partir e concluiu que a causa do naufrágio pode ter sido um incêndio no compartimento do navio. O fogo começou antes de o navio zarpar e tentaram apagá-lo sem sucesso ao longo de várias semanas. O repórter descobriu que os proprietários do cruzeiro sabiam do fogo e tentaram esconder isso dos passageiros. Para ele, no porto de Southampton, o navio foi atracado de uma forma que os passageiros não notassem as marcas de fuligem. O acabamento do barco nessa área esquentou a uma temperatura de cerca de 1000 graus e quando o Titanic bateu no iceberg, o aço não aguentou, formando um enorme buraco.
Os peritos confirmaram que em uma temperatura tão alta, o aço torna-se frágil e perde 75% de sua solidez. Os binóculos estavam trancados e a chave tinha ficado em terra. No último momento, antes de embarcar, o conselho de administração da empresa responsável pelo navio, a White Star Line, decidiu mudar o primeiro assistente do capitão, nomeando em seu lugar Henry Wilde, que tinha uma enorme experiência em lidar com navios como o Titanic. No entanto, o ex-assistente David Blair esqueceu de entregar a Wilde as chaves da caixa de segurança, onde estavam armazenados os binóculos. Claro que a bordo do navio haviam vigilantes, mas sem binóculos, e só contavam com os próprios olhos. Por esse motivo, notaram o iceberg quando já era tarde demais. Apenas 95 anos após a tragédia, a história dos binóculos trancados veio à tona, quando a chave foi leiloada. Esses são outros fatores que podem ter causado a catástrofe. Naquela noite não se via a lua, a qual poderia ter iluminado o iceberg. Se não fosse isso, os vigias poderiam ter notado a aproximação do gelo em um pouco mais cedo. Além disso, as estrelas do céu brilhavam tão intensamente que era difícil distinguir onde estava o céu e onde estava a água, na qual as estrelas se refletiam. O horizonte parecia mais alto do que realmente era. Esses fatores fizeram com que fosse mais difícil notar o iceberg, além do que estavam sem binóculos. Apesar de todas as advertências de outros navios, o Titanic não reduziu a velocidade ao entrar na zona de icebergs à deriva. Naqueles tempos não era obrigatório seguir as regras de segurança de navegação. Se o navio tivesse navegado numa velocidade mais lenta, poderia ter feito manobras a tempo de evitar a colisão. O oficial que fazia a guarda na cabine de comando deu a ordem, mas para realizar a manobra, o tempo era curto. As investigações também concluíram que antes de dar o comando, o oficial hesitou por cerca de 30 segundos, tempo que poderia ter salvo o navio. Se o Titanic tivesse atingido o iceberg e a proa da embarcação de frente, ela teria sido seriamente danificada, mas o navio seguiu navegando. O rasgo na lateral foi fatal. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esses fatores que podem ter causado essa tragédia? Deixe pra gente. Então, a partir desse incidente, né, que envolveu morte de 800 pessoas, foi criada essa convenção Solar, né, que vocês viram no vídeo aí. Naquela época não tinha regra de segurança para navegação, na área onde tinha iceberg à deriva, né. Então, quer dizer, o comandante, nenhuma tripulação, nenhum oficial de serviço não passa disso, mesmo sabendo que tinha iceberg na área, com informação do telegrafista na época, eles não colocaram na carta de navegação uma área que estava o iceberg e que eles deviam passar longe, né? mudar o rumo da embarcação para não passar perto, né? Eles não se importaram com isso porque naquela época não tinha essa cobrança. Mas hoje em dia, a partir dessa época aí, como aconteceu, foi criada a Convenção Solas por causa disso aí, né? A IMO, Organização Internacional Marítima, ela criou a Convenção Solas para criar justamente essas regras de segurança, a combate a incêndio e a salvatagem, né, com relação a essa parte aí de vida humana no mar. E também criou as outras convenções, como o SM Code, né, o Código Internacional de Gerenciamento de Segurança, para criar regras também de segurança para navegação, né? Navegação na cabotagem, navegação a longo curso, quando acontecer esse tipo de coisa aí. Mesmo assim ainda acontece ainda, né? Vocês viram aquele navio de passageiro lá na Itália, né? Que bateu numa pedra também lá, próximo de uma ilha de terra, bateu numa pedra submersa, que não estava na carta eletrônica já, o navio estava usando já uma carta eletrônica, né? Que atualizava pela internet, né, a carta eletrônica dele lá, atualização online, né, e não estava lá essa pedra, lá o navio rasgou o casco, foi pro fundo, acabou morrendo lá 38 pessoas, por causa do navio italiano lá. Eu tenho esse vídeo do navio italiano, vou botar para vocês aí, numa videoaula dessa daí. Continuando aqui nossa aula, as responsabilidades relativas à prestação de socorro às pessoas no mar baseiam-se em razões humanitárias e são determinadas pela prática internacional. As obrigações específicas podem ser encontradas em diversas convenções, inclusive as seguintes, né? O item 1, anexo 12, a Convenção sobre a Aviação Civil. Então aqui, ó,
esse item 1 é a convenção sobre o que fala, que são as responsabilidades relativas à prestação de socorro. E tudo isso aqui são as convenções criadas a partir de momentos em que houve o problema do sinistro, né? Onde houve o problema do avião que caiu, do navio que foi para o fundo, do aborramento, né? do encalhe, tudo vai ser criando as convenções. Então aqui tem a Convenção da Aviação Civil, que fala sobre navegação aérea, que também foi uma da convenção criada por volta aí de, não sei o ano aí que foi criada essa convenção, mas eu estou colocando esse código aqui, que eu coloquei lá no diretório de material de estudo, para vocês dar uma olhada lá, dar uma vista, né? Aqui tem os capítulos todos, navegação, que trata dos artigos sobre soberania, tudo, território, aeronaves civis do Estado, e aí por diante, né? Todos os artigos da convenção, a cabotagem, aeronaves sem piloto, zonas proibidas e etc, né? Então tudo aqui tem os artigos todos que trata da aviação civil, esse código criado aí para monitorar os regulamentos internacional e nacionais, no caso no Brasil, para a aviação civil. Também temos a Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo, que é a SAR Convention de 1979. Essa SAR quer dizer Search and Rescue, Busca e Salvamento, né? A Convenção de Busca e Salvamento, que não é a SOLAS é aqui, é o 3. Isso aqui é a 2, a Convenção de Busca e Salvamento de 79. Aí também é outro código internacional, outra convenção, que também botei lá no diretório para você fazer a pesquisa lá quando precisar de alguma recomendação, alguma lei, algum regulamento, que eu citar aí nos slides, né? Aí tem o regulamento que você vai procurar lá na convenção. Aqui está a parte da Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento, né? Os regulamentos dela, todo como ela foi criada, e você pode dar uma lida nisso daí. Não é preciso ler a convenção toda, mas ler a parte mais principal da entrada da convenção, do resumo lá e tudo, né? Do sumário da convenção, leio as partes principais relativas à parte da segurança da navegação aí. Temos aqui também a Convenção Internacional, que é a nosso SOLAS, que nós vamos utilizar muito durante essa aula aí do ISS 55, né? Aqui a Convenção SOLAS tem todos os artigos do SOLAS aqui. Essa convenção de 74 e promulgada em 1988, foi consolidada até no ano de 2013. Mas já tem a Convenção SOLAS de 2014, de 2016, 2020, já tem, porque eu não tenho de 2014 nem de 2020, eu vou ver se eu procuro aí, eu arranjo, porque isso é vendido, aí para botar aí lá no diretório lá de vocês. Então aqui trata aqui dos capítulos do SOLAS, né? Aqui o capítulo 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, aí vai até o capítulo 22 do SOLAS, né? Até o capítulo 22, capítulo 1 até o capítulo 22, a Convenção SOLAS, né? Essa é a nossa Convenção SOLAS aqui, que é a convenção que trata de todo o regulamento de segurança de combate a incêndio e salvatagem. Tudo com relação ao negócio de combate a incêndio tem aqui no SOLAS, tudo com relação à parte de salvatagem tem aqui no SOLAS. E aqui tem também a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Também botei isso aqui para o aluno ter noção aí de a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Marítimo, Direito do Mar, não é do Marítimo, Direito do Mar, né? Aqui fala que isso foi criado aqui tal pela ONU, acho que é a Organização das Nações Unidas. Aqui, ó, Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Então é bom dar uma lida nessa aqui. Isso aqui foi até uma monografia feita por esse comandante aqui da Marinha de Guerra, capitão de corveta Cláudio Luiz de Lima Martins. Foi um trabalho dele de monografia, eu peguei para botar aqui para vocês aqui no caso da aula, né? Essa convenção é importante para o marítimo.
A Lei número 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, estabelece que o artigo 36, as normas decorrentes desta lei obedecerão, no que couber, aos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, especificamente os relativos à salvaguarda da vida humana no mar, nas águas territoriais brasileiras, a segurança da navegação e o controle da poluição ambiental causada por embarcações. Então, além de nós termos as convenções internacionais em vigor, de acordo com o governo brasileiro, estabelecido pela IMO, Organização Marítima Internacional, e pela ONU, Organização das Nações Unidas, nós também temos aqui no Brasil a LESTA, que trata sobre as leis de segurança da navegação, Então eu vou passar aqui um vídeo aqui sobre o que é causado na LESTA, com relação à LESTA, o que é que trata a Marinha do Brasil com relação à LESTA nas águas fluviais, brasileiras, nas águas de rio, principalmente nessa região da Amazônia, onde tem muito rio lá para Manaus, o Rio Amazonas, tem o Rio Pará, Rio Tapajós, Tocantins. Então nós temos aqui esse vídeo, que você tem uma ideia mais ou menos como é que se comporta a parte da Marinha do Brasil com relação ao uso da lei do tráfego de aquaviário em águas sob jurisdição nacional, parte fluvial. Voltamos. Você verá agora o trabalho realizado pela Capitania dos Portos para formar civis que desejam navegar com segurança nas rotas fluviais da Amazônia Ocidental. O capitão dos portos nos explica os requisitos necessários para se navegar nos rios amazônicos. Saiba também o que é a Operação Verão, em andamento nos rios e orlas para garantir a segurança de embarcações e banhistas. Por último, o almirante Frade nos explicará o que é o Serviço de Sinalização Náutica na Amazônia Ocidental, um projeto que será viabilizado no próximo ano. Tudo isso você verá a seguir. Espelhos de água, mansidão e grandiosidade que chegam a confundir. Por isso, preparação é essencial para navegar em rios únicos que a Amazônia oferece. É preciso conhecimento, respeito, saber dos limites que a natureza impõe sobre o homem. A Marinha tem um papel fundamental nesta qualificação de homens que são aptos a colocar suas embarcações nessas estradas de água. Uma outra atividade que a Marinha faz, muito importante, é a formação do pessoal para operar as embarcações. Todo o pessoal que trabalha em embarcações no Brasil inteiro é formado exclusivamente pela Marinha do Brasil. E essa formação é uma formação gratuita, não há nenhum custo para o estudante, a pessoa que quer se profissionalizar para se tornar um fluviário, um marítimo. Isso é feito pelas nossas capitanias, delegacias e agências. E além disso, a gente faz os cursos de formação de fluviários, que é o pessoal da Marinha Mercante aqui da região. Se chama não marítimos, mas aqui são os fluviários. Então a gente tem cursos para formá-los, A gente forma tanto marinheiros auxiliares, que é um curso mais rápido, mas são marinheiros que eles não podem ascender na carreira de fluviário, eles ficam só com auxiliares, mas que permite que eles façam a condução de embarcações menores ou façam parte da tripulação de embarcações maiores. E temos o curso maior, que é um curso de 3 meses, que aí sim é para formar marinheiro fluvial de convés de máquina, que aí nesse curso eles podem ir galgando os degraus da carreira, chegando até a capitão fluvial. Esses são os nossos profissionais, os nossos aquaviários que a gente forma. Além disso, a gente também habilita, não vou dizer que a gente forma, a gente habilita os amadores, que é o pessoal que conduz as embarcações de lazer, as lanchas, os jet skis, são os não profissionais. Aí a gente faz, aplica uma prova e hoje, desde o início do mês de julho, está sendo cobrado também que eles façam aulas práticas. Nós hoje aqui na região, aqui em Manaus, já temos 2 organizações que aplicam
essas aulas práticas como se fosse autoescola. Após a qualificação e o recebimento do ARRAIS, que é a Carteira de Habilitação de Navegação, a Marinha faz vistorias como as famosas Blitz, que acontecem nas rodovias. Está em andamento, por exemplo, a Operação Verão, onde inspetores desta Força Armada estão atuando com vistorias diárias em embarcações de todos os tipos. E o navegante que for pego, por exemplo, praticando irregularidades, como pilotar embriagado, pode ter sua habilitação apreendida e ainda pagar multa. Uma operação que durará mais de 6 meses, que nós chamamos de Operação Verão, onde nós fazemos vistorias e a presença nas praias da nossa região amazônica, porque o nosso inverno amazônico começa em agosto, diferentemente do restante do Brasil. É uma região peculiar. E aí nossas embarcações estarão durante os períodos feriados, fim de semana, nas praias, nos locais onde os banhistas estão e devem ter prioridade. A lei diz que a 200 metros da praia, nenhuma embarcação pode navegar. E se elas navegam nessa distância, onde o banhista pode atingir, pode haver um choque da embarcação com o banhista e o banhista vir a falecer. E nessas ocasiões, nós pegamos diversas irregularidades, pessoas pilotando as embarcações alcoolizadas, as embarcações sem os equipamentos de segurança, transporte de pessoas sem colete salva-vida, várias irregularidades. Isto contribui para a segurança da nossa população. O Rio Amazonas tem cerca de 7.000 quilômetros de extensão, deixando rios como o Nilo e o São Francisco para trás. O Velho Chico, como é conhecido, corta estados brasileiros como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. E para conseguir fiscalizar de forma mais atuante essa imensidão de águas, a Marinha Amazônica deve receber 2 grandes reforços. Devemos inaugurar no próximo ano, aqui na cidade de Manaus, mais uma outra atividade importantíssima para a segurança, que será o Serviço de Sinalização Náutica da Amazônia Ocidental. O que é isso? É uma nova organização. Nós vamos receber mais 2 navios para cá, devem chegar no início do ano de 2013. Um outro navio será construído, ficaremos com 3 navios aqui em Manaus a mais. E esse centro de sinalização, ele fará todo o levantamento dos nossos rios. Há muito tempo que esses levantamentos estão desatualizados e nós agora retornaremos a ter a capacidade de fazer a prospecção, levantamento, conhecer mais os nossos rios para atualizar os mapas, as cartas de navegação e a partir daí ter a sinalização nos rios. Na verdade, com isso, nós estaremos fazendo uma coisa importantíssima, transformando os rios em verdadeiras hidrovias, ou seja, um caminho onde o navegante poderá navegar com tranquilidade. E no terceiro bloco, as perspectivas futuras no trabalho de fiscalização do tráfego nas vias fluviais dos nossos rios amazônicos. O almirante Frade nos fala sobre o aumento da frota de navegação nos próximos anos e as ações da Marinha para acompanhar este crescimento. Você verá como é realizada uma vistoria em uma embarcação pela Capitania Fluvial. Veja também a segurança no Porto de Manaus e o suporte dado pela Marinha do Brasil. O almirante Frade fala sobre a preparação para receber a quantidade de turistas no período da Copa do Mundo de 2014. E o capitão dos portos nos conta como é comandar a capitania. Continuando a nossa aula aí, falamos um pouco aí sobre o uso da lesta, né? A lei de segurança do tráfico aquaviário, feita aí pelo almirante na região de Manaus, como é feita a formação dos alunos, tudo aí. Vocês sabem aí como é que é a nossa responsabilidade de fazer com que os alunos aprendam toda essa parte de segurança na navegação, segurança de equipamento do navio a bordo, com combate a incêndio, a parte de salvatagem, parte de operação do navio, carregamento e descarregamento, né?
Então está tudo dentro da lei da leste, lá eles fazem a fiscalização, tanto no Rio como também na cabotagem, como está na área do tráfico marítimo, né, da costa do Brasil. Os governos contratantes da Convenção SOLAS de 1974 comprometem-se, cada um deles com relação aos seus navios, a manter ou, se for necessário, a adotar medidas com finalidade de assegurar que, do ponto de vista da salvaguarda da vida humana no mar, todos os navios sejam suficientemente e eficientemente conduzidos. Quer dizer, todos os navios, de acordo com SOLAS, tem que ser assegurado, né, do ponto de vista da salvaguarda da vida no mar, eficientemente conduzidos. Nós vamos ver aqui pela regra 14 do capítulo 5, na página 364, né, do SOLAS. O que fala aí sobre essa regra 14 aqui, né? Página 364, né? Página 364. Vamos ver a página 364. Vamos aqui botar na página 364. Aqui, ó. Regra 14. Página 364 do SOLAS. Os governos contratantes comprometem-se, cada um deles, com relação aos seus navios, a manter ou, se for necessário, adotar medidas com a finalidade de assegurar que, do ponto de vista da salvaguarda da vida humana no mar, todos os navios sejam suficientes e eficientemente conduzidos. O item 2. Todo navio ao qual se aplique o capítulo 1 deverá ser dotado de um documento de condução de segurança ou equivalente, emitido pela administração com prova de existência de condução de segurança mínima considerada necessária para atender ao disposto no parágrafo 1. No item 3, deverá ser estabelecido em todos os navios e registrado no seu livro de quarto adequado um idioma de trabalho para assegurar o desempenho eficaz da tripulação nas questões relativas à segurança. A companhia, como definida na regra 9/1, ou o comandante, como for adequado, deverá se estabelecer o idioma de trabalho adequado. Todo marinheiro deverá entender e, quando for adequado, dar ordens e instruções e transmitir informações de volta naquele idioma. Se o idioma do trabalho não for um idioma oficial do Estado, cuja bandeira o navio está autorizado a voar, todos os planos e listas cuja fixação é exigida deverão conter uma tradução para o idioma de trabalho. O item 4. Nos navios aos quais se aplica o capítulo 1, o inglês será utilizado como idioma de trabalho no passadiço, para as comunicações de segurança passadiço, e do passadiço para a terra, bem como para as comunicações a bordo, entre o prático e o pessoal de serviço no passadiço, a menos que as pessoas diretamente envolvidas nas comunicações falem idioma comum, ou seja, o inglês. Aqui esse item 14, a condução, é a parte administrativa, né? E a parte de segurança, a parte da certificação do navio, é toda nessa regra 14. Também o idioma que deve ser utilizado a bordo do navio, né? Caso necessite nas operações de acordo com o regulamento da regra 14 do SOLAS aqui. Se o pessoal maioria falar inglês, então todo mundo vai ter que falar inglês no idioma de trabalho lá do navio, até com prático. Se o pessoal falar português, o pessoal vai ter que falar português. É claro, se for posterior, o prático fala inglês, tem que usar o inglês também na manobra do navio lá no porto, lá fora no exterior. Dotação de embarcações de salvamento. Dotação de embarcações de salvamento. A regra 3/31.2. Os navios de carga deverão ter a bordo, pelo menos, uma embarcação de salvamento que atenda ao disposto na seção 5.1 do Código LSA, que é a página 46 de PDF. Né? A gente vai ver isso aqui. Uma embarcação salva-vidas poderá ser aceita como uma embarcação de salvamento, desde que atenda também às prescrições relativas à embarcação de salvamento. Ele fala aqui, com relação a esse Código 5.1 do Código LSA,
está na página 46 desse código. Então nós vamos abrir lá nesse código essa página. É sobre embarcação de salvamento. Embarcação de salvamento é aquela que serve para fazer o resgate das pessoas que estão em perigo, no caso. Não a embarcação salva-vidas. Embarcação salva-vida é embarcação tipo a baleeira, balsa inflável. Essas são embarcações salva-vidas. A embarcação de salvamento é o bote de resgate. Então, tem que ter a bordo pelo menos uma embarcação salva-vida. E a embarcação de salvamento pode ser prescrevida como uma embarcação de salvamento, uma embarcação de salvamento, né? Desde que atenda as prescrições relativas. Se a embarcação salva-vida, poderia ser aceita como embarcação de salvamento. Essa embarcação de salva-vidas é a baleeira. Está falando aqui da baleeira. E essa aqui é a embarcação de resgate. O tripulante que caiu na água ou que necessita de socorro. A embarcação está no fundo, lá indo para o fundo, aí vai ser arriado o bote de resgate ou a baleeira, caso o navio não tenha bote de resgate, desde que atenda também as prescrições relativas à embarcação de salvamento. Essa embarcação salva-vida que é a baleeira aqui. Se ela atender as prescrições de acordo com a seção 5.1 do Código LSA, então ela pode ser usada como embarcação de resgate ou salvamento. Então nós vamos ver aqui no código o que fala, nessa página 46 aqui, Código LSA. Isso é mais um código internacional, né? Que a gente está vendo aí que tem muito nessa parte de salvatagem, esses códigos, esse regulamento dessas convenções internacionais. Código Internacional de Disposto Salva-Vidas, Código Internacional de Dispositivos Salva-Vidas, LSA, página 46. Esse código aí só tem 60 páginas, então ele é mais fácil de procurar. No capítulo 5 fala embarcação de salvamento, que é a embarcação de resgate. Aí fala que tem vários itens, né? Artigo, né? 5.1, embarcação de salvamento, e os itens 5.1, 5.11, embarcação de salvamento, prescrições gerais. 5.1, 5.11, com exceção do disposto nessa regra, toda embarcação de salvamento deveria atender ao disposto na parágrafo 4.4.1 a 4.4.7.4, inclusive exceto os parágrafos 4.4.6.8, 4.4.7.6, 4.4.7.8, 4.4.7.10 e 4.4.7.11, exceto que para todas as embarcações de salvamento uma massa média de 82,5 kg deveria se aplicar ao parágrafo 4.4.2.2.1, após a referência feita a 4.4.9. Uma embarcação salva-vidas pode ser aprovada, empregada como embarcação de salvamento, se atender a todas as prescrições desta regra, se completar de maneira satisfatória os testes para embarcação de salvamento prescrito na regra 3/4.2, e se os dispositivos para estivagem, lançamento e recolhimento existentes no navio atender a todas as prescrições relativas à embarcação de salvamento. E toda essa parte aqui desse capítulo 5, nesses itens aqui, né, os artigos e os itens, está escrito aqui o que é que trata com relação à embarcação salva-vida virar embarcação de salvamento, né? E o que seja também uma embarcação de salvamento, que no caso é o bote de resgate, o RFB, né? O bote de resgate.